Meus amigos patriotas brasileiros, vamos falar aqui sobre Jair Messias Bolsonaro. Em tempo de paz, ou seja, antes da nossa doença, que estamos vivendo há mais de 70 dias. Ao primeiro dia, quando assumiu a nação, fez um juramento à nação, um juramento democrático. Só que esse presidente, em tempo de paz, é incompetente. Por que ele é incompetente? Porque ele não sabe governar. Ele não tem cultura e nem tem informação da governança da nação. Tá? Onde o meu voto que eu dei a esse incompetente presidente está totalmente declinado. Nós temos agora mais de 450 dias onde vivemos a paz. E durante esse período todinho de paz, o que aconteceu? Não apresentou à nação nenhum plano ou um projeto de nação. Durante os 450 dias antes da guerra, antes dessa doença, ele não deixou claro para a nação nenhum sentimento, nenhum projeto, nenhum plano. Um presidente que não sabe governar, não tem competência e nem sabe coordenar a nação. Em plena paz, hein? Nós estamos falando, não é em tempo de guerra, não, de paz. Se ele é incompetente, então, em tempo de paz, então veja o que está acontecendo agora. Um presidente que mente, um presidente que tenta destruir a verdade com a nação, um presidente que não é homem, a palavra dele não vale absolutamente nada. Um presidente que não respeita as leis da nação, e ele fez um juramento, hein? Ele foi eleito democraticamente, fez um juramento a todas as instituições democráticas, mas ele não respeita a lei, e quando fez o juramento, em seu primeiro dia de governo. Veja aqui, ó, que é o Jair Messias Bolsonaro. Ele diz que é Messias, mas não faz milagre. Você acha que nós vamos esperar de um presidente competente milagre? É um falso Messias. E ele promovendo toda essa fake news que ele promove, ele consegue também conseguir falsos profetas, onde muitos deles são falsos cristãos. Repare que o Deus que ele acredita que o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, o Deus dele é muito diferente do meu. Eu já vi muitos políticos aí, já vi muitos na televisão gravados aí, político quando roubam, fica fazendo oração. Já vi muito essa cena. Um homem da natureza de um presidente chamado Jair Bolsonaro, quando fala que Deus está acima de tudo, com certeza o Deus dele é muito diferente do meu. Não comungo do mesmo Deus. Praticar os atos que ele pratica com esse Deus dele realmente é missão impossível. É um falso presidente que está declinando a nação brasileira, está fragmentando e dividindo todo o povo brasileiro. A nossa nação já foi a sexta potência, a sétima, a oitava, agora está totalmente desacreditada perante a todo organismo internacional. Vai ser difícil a nossa reconstrução com esse Jair no comando da nação, vai ser muito difícil. Esse falso presidente só aprofunda os problemas da nação. Todos os nossos problemas estão sendo agravados agora em tempo de guerra. E além mais ele fala o exemplo que ele dá à nação. Qual é o exemplo que ele dá à nação? É que ele fala publicamente que não deve cumprir uma decisão do Supremo. Olha o exemplo de um presidente desse. Eleito democraticamente, onde nós temos 3 poderes, e ele diz publicamente que não vai obedecer à decisão do Supremo. Veja o exemplo, veja a situação de crise que nós encontramos. Tá? Agora, ministros, não vou nem chamar de generais, ministros, Augusto Heleno, Fernando Azevedo, Eduardo Ramos e Eduardo Pazuello, os senhores são militares, têm formação bem clara e pensamento bem claro de disciplina. Não pode o senhor estar dando apoio a um presidente desse totalmente indisciplinado. Veja no histórico dele, como vocês têm uma idade muito parecida com a minha, se você voltar ao tempo que ele era lá militar, veja que ele promoveu dentro do exército também esse mesmo problema que ele está promovendo agora. Essa mesma crise ele promoveu também as Forças Armadas Brasileiras, no tempo que ele era lá
um militar indisciplinado que forjou para sair do exército como capitão. Veja que lá ele já era um militar falso. Veja que lá já era um homem falso. Em toda a sua história, se o senhor analisar o perfil dele, vai perceber que ele é um indisciplinado, que não respeita as leis, não respeita as ordens. Então, por favor, senhores ministros, o senhor tem que servir a nação, não é esse falso presidente, não. Eu não aceito também os senhores ministros aí, tá dando passeio nos helicópteros da nação, nos domingos. Já se repete aí, quase 5 domingos aí, esse homem, esse falso presidente, andando pelo Planalto lá, dando apoio a criminosos, onde promove o fechamento dos outros poderes, do Congresso. Eu sei que o Congresso tem restrição, eu sei que o Supremo também tem restrição, tudo isso eu compreendo, mas não pode o Poder Executivo estar realmente promovendo a nação, esses conflitos, esses crimes, são ações criminosas. O dinheiro que ele gasta usando o helicóptero no domingo com os senhores, pertence à nação, esse dinheiro. Não pode ele estar dando esse rolezinho com os senhores, e os senhores que são militares não podem aceitar isso, porque é uma coisa contra a ordem, é um crime. Está tendo isolamento em Brasília, onde ele não usa a máscara, e os senhores também acompanhando ele e não promovendo o isolamento. Tudo isso são ações criminosas, onde o senhor está dando apoio a esse crime. O senhor não pode. Se esse falso presidente já é incompetente em tempo de paz, imagine em tempo de guerra. Aí que fica carimbado maior ainda a sua incompetência. Veja que nós temos em plena crise com a saúde. Mas não é uma crise nacional, não, é uma crise mundial. E os senhores, de forma também, dando apoio a esse indisciplinado. Não pode um comandante da nação estar passeando aos domingos, no isolamento social, dando apoio a atividades antidemocráticas. Não pode. Ainda mais usando os equipamentos da nação, da pátria, onde o custo desses helicópteros não é dos senhores militares e nem é também do senhor presidente, é da nação. Esse dinheiro pertence à nação. Por favor, vamos disciplinar. Nós não podemos viver dentro dessa crise. Nós não podemos viver dentro dessas ameaças. São ameaças, não é de homem, não. É de um vagabundo, pode-se dizer assim. Não é ameaça de homem, porque homem a gente conhece. Homens são de poucas palavras, são de mais gestos, de exemplo. Esse falso presidente não dá exemplo à nação. A nossa nação está totalmente fragmentada. Ô Pátria Amada, ô Forças Armadas, intervenha já nesse falso líder, por favor. Intervenha o mais rapidamente possível para disciplinar e dar ordem, manter as leis e a ordem pública da nossa pátria. Na última reunião gravada no dia 22, quando o seu Sérgio Moro informa realmente a pátria, nós vimos esse criminoso, esse chefe de Estado, no nível mais baixo, usando um vocabulário de baixo escalão, onde os senhores nobres, como o vice-presidente Mourão e o Braga Neto, ficaram constrangidos na gravação, de ouvir tantas blasfêmias, tanto nível baixo. Não queremos realmente construir uma nação com esse falso presidente e com esses ministros que dizem somente sim a eles. Ministros são de estados, é para servir a nação, não para servir um criminoso presidente como esse, cometendo crime mais crime dia a dia. Não pode. Veja que durante a gravação, o vice Mourão e o senhor Braga Neto ficaram extremamente constrangidos com o nível de incompetência, dizendo para esse falso presidente. Nós não podemos realmente conviver nisso. E ele sabe muito bem que ele falou a respeito do prefeito lá de Manaus, o Arthur Vigílio, disse que já foi deputado com ele. Com certeza, ele sabe de tudo, ele sabe de rachadinha, sabe de rachadão, ele sabe das fraudes que ele fez com gasolina, as notas fiscais frias das gasolinas, tudo isso esse falso presidente sabe. Ele disse que sabia, porque viveu com Arthur Vigílio. E não pode o senhor Augusto Aras, que é o procurador-geral da União, que tem que zelar pela nação, ser advogado desse falso presidente. Quantos crimes durante os domingos ele já cometeu aí em Brasília? Ele não respeita as leis,
nem de Brasília, nem do Supremo. É um disciplinado, sempre foi indisciplinado, sempre. E por favor, militares, por favor, Forças Armadas da minha pátria amada, por favor, dê um basta nisso, pare com essas ameaças, faça a intervenção já nesse falso presidente. A nação inteira assistiu aí esse vídeo dia 22. É lamentável o presidente de uma nação ter um discurso e um vocabulário usado. E os ministros também. Veja para quem é que ele governa. Tem os ministros de Estado que tem que servir a nação, mas não, tem ministros incompetentes. Tem os ministros incompetentes que só quer servir ao senhor, o mito, Jair Bolsonaro. Então eles só governam para esses indivíduos, para o cercadinho dos pequenos burrinhos. Ele é burro, ele é ignorante, não é homem, não respeita as leis, não respeita a democracia, não respeita o juramento dele, é um indisciplinado e ameaçador. Mas a ameaça dele, para mim, não vale absolutamente nada, e nem para a nação também. Agora veja quem é que dá apoio a ele, veja quem é que dá, os burrinhos. Damares Alves, que não sabe nem o que é direitos humanos, fica falando de cloroquina também. Onyx Lorenzoni, é outro também que só diz sim, e vai também para as passeatas também com ele. O ministro apoiando, não respeitando as leis do Estado de Brasília, da capital federal. Não usa máscara também, não promove isolamento também. Esse Ernesto Araújo, esse Ernesto Araújo usa a bandeira a bandeira que nós temos no Planalto é a bandeira brasileira. Pois lá na rampa do Planalto eu já vi cena lá com a bandeira americana, com a bandeira, por exemplo, de Israel. Isso é inaceitável, Forças Armadas. Por favor, vamos dar um vamos fazer uma intervenção já nesse governo, Jair. Por favor, está levando a nossa nação, rachando a nação, declinando, desacreditando perante a todos os organismos internacionais. Nós somos, perante o Augusto Heleno, uma grande nação, mas dessa maneira nós somos muito pequenês. E eu quero que o seu vice Mourão, o general Mourão, assuma isso aqui, que eu vou dar muitas contribuições junto com a minha pátria, com a minha nação. Agora veja só, os homens competentes, ó, que ele deu coisa, olha só, aqui todos são competentes e não diz sim a esse criminoso presidente não. Olha, Nelson, Henrique Mandetta, Moro e Santa Cruz. Todos esses homens aqui são competentes. Todos eles teve que demitir ou pedir exoneração, porque não aceita ser comandado por um falso presidente como esse. E outra coisa, aqui o falso médico, ele disse que não é médico, mas é falso. Por quê? Porque ele receita a cloroquina. Por favor, general Hamilton Mourão, assuma a governança dessa nação o mais rapidamente possível. Salve a nossa pátria amada, general. E quando o senhor assumir, quando fizer a intervenção direto nesse criminoso presidente, com certeza eu estarei junto em Brasília para ajudar-lhe a promover a nossa nação. E eu tenho muitas boas ideias e um plano de nação muito grande para o senhor. O presidente que falou que não é médico, mas prescreve ao povo para tomar cloroquina, para combater esse competente vírus. É um louco, é um imbecil, é um estúpido. Nem é competente em época de paz e nem é competente também em tempo de guerra. A nação está totalmente dividida e totalmente desorganizada. Ele engana a nação em tempo de guerra, levando a sociedade ao caos total.